Um milionário fecha um resort inteiro para um fim de semana romântico a dois. Mas ao chegar, perde o chão ao descobrir que a camareira responsável por atendê-lo é justamente sua ex-esposa, a mulher que ele jamais conseguiu esquecer. O reencontro inesperado desencadeia segredos, sentimentos adormecidos e revelações capazes de virar sua vida do avesso. E nada será como antes. A brisa morna de Jericoacoara trazia consigo o perfume inebriante das flores de frangipane, quando Otávio Medeiros desceu de seu Mercedes preto em frente à pousada Estrela do Mar. Aos 52 anos, sua presença impunha respeito sem esforço. Cabelo prateado, perfeitamente penteado para trás, terno de linho italiano que se adaptava à sua figura atlética mantida com disciplina religiosa, e aqueles olhos cor-de-mel que haviam seduzido tantos corações quanto contratos milionários ao longo de 3 décadas. O ar nordestino acariciava seu rosto enquanto observava o paraíso que havia criado. Palmeiras que balançavam como bailarinas contra o céu azul turquesa, o murmúrio hipnótico das ondas beijando a areia branca e o aroma salgado do mar que se misturava com o incenso natural queimando nos jardins zen da pousada. Este lugar era mais que um negócio, era seu refúgio, sua obra-prima, o templo onde havia decidido celebrar seu renascimento emocional. 5 anos haviam se passado desde que seu mundo desabou como um castelo de cartas. 5 anos desde que Isabela, a mulher que havia amado com a intensidade de um vulcão, lhe roubou não apenas o coração, mas também a fé no amor verdadeiro. O divórcio havia sido devastador, uma guerra legal que o deixou emocionalmente mutilado e com uma desconfiança férrea em relação a qualquer mulher que se aproximasse demais de sua vida. Mas agora, enquanto seus dedos acariciavam o anel de noivado no bolso, Otávio sentia que finalmente havia encontrado a paz. Juliana Guimarães, a brilhante arquiteta de Campinas, que havia conhecido em uma conferência de turismo sustentável, representava tudo o que ele acreditava precisar: independência emocional, ambição profissional e uma beleza serena que não despertava a paixão destrutiva que uma vez havia experimentado. A pousada Estrela do Mar se estendia diante dele como um sonho materializado. Ele havia reservado completamente as 30 suítes para este fim de semana, criando um santuário privado onde poderia pedir oficialmente Juliana em casamento. Cada detalhe havia sido orquestrado com precisão militar. Pétalas de rosas espalhadas pelos caminhos de pedras rústicas, velas flutuantes na piscina de borda infinita e um jantar preparado pelo chefe que havia roubado de um renomado hotel de luxo da alta gastronomia mineira. A recepção da pousada brilhava com elegância de influência indígena contemporânea. Madeiras preciosas da Mata Atlântica, tecidos artesanais nordestinos e esculturas de pedra-sabão que refletiam a luz dourada do entardecer. Os funcionários, vestidos com camisas de linho brancas impecáveis, o cumprimentavam com reverência genuína. Para eles, Otávio não era apenas o proprietário secreto da pousada, mas um benfeitor que havia financiado as bolsas universitárias de seus filhos e os tratamentos médicos de seus pais. Enquanto subia as escadas de mármore travertino em direção à suíte presidencial, Otávio refletia sobre sua nova filosofia de vida. Havia aprendido a manter distância emocional, a construir muros invisíveis, mas impenetráveis, ao redor de seu coração. Com Juliana tudo era calculado, medido, seguro. Não havia explosões de paixão que nublassem seu julgamento. Não havia noites de insônia escrevendo cartas de amor. Não havia aquela vulnerabilidade aterrorizante que uma vez o havia consumido. O corredor que levava à suíte presidencial estava acarpetado com pétalas frescas de buganvílias. As paredes exibiam fotografias em preto e branco do litoral cearense. Lagoas, azuis misteriosas, dunas douradas emergindo da areia,
pescadores trabalhando ao amanhecer. Cada imagem contava uma história de resistência e beleza, valores que Otávio havia adotado como seus após reconstruir sua vida das cinzas. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Juliana, confirmando que chegaria em 2 horas. A antecipação se misturava com uma tranquilidade que não experimentava há anos. Desta vez seria diferente. Desta vez, construiria um casamento baseado em respeito mútuo e metas compartilhadas, não na paixão cega que uma vez o havia destruído. Otávio inseriu o cartão magnético na porta da suíte presidencial, imaginando a expressão de surpresa e alegria no rosto de Juliana quando ela descobrisse a proposta que ele havia planejado meticulosamente. O futuro se desdobrava diante dele como uma promessa dourada, e pela primeira vez em 5 anos, ele se permitiu sorrir com genuína esperança. A porta de Mogno se abriu silenciosamente, revelando o paraíso que havia projetado para seu momento perfeito. Mármore branco de Carrara se estendia sob seus pés, refletindo a luz dourada que se filtrava através dos janelões do chão ao teto. A suíte presidencial era uma sinfonia de luxo contemporâneo. Uma cama king size com dossel de madeira de cedro, uma varanda privada com jacuzzi que se debruçava sobre o Caribe infinito e um bar personalizado repleto de uísques de malte raros e cachaças artesanais envelhecidas de destilarias familiares. Mas quando Otávio cruzou o limiar, seu mundo parou abruptamente. Uma figura feminina estava curvada sobre a cama, alisando meticulosamente os lençóis de algodão egípcio, com movimentos que ele reconheceu instantaneamente. Aqueles gestos precisos e carinhosos, aquela forma particular de dobrar as pontas, aquela postura ligeiramente inclinada que ele havia observado milhares de vezes durante 15 anos de casamento. O tempo se fragmentou em pedaços cristalinos. Seu coração acelerou até se tornar um martelo dentro de seu peito, enquanto a mulher se endireitava lentamente, virando-se para ele com a graça natural que nenhum outro ser humano havia conseguido replicar em sua memória. Isabela. Seus olhos se encontraram através do espaço dourado da suíte, e Otávio sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Ela estava ali, real e tangível, vestida com o uniforme azul marinho das camareiras da pousada. Seu cabelo preto, que antes usava em sofisticados penteados de salão, agora estava preso em um rabo de cavalo prático. As mãos, que uma vez exibiam manicures perfeitas e anéis de diamantes, agora mostravam calos e a palidez de quem trabalha com produtos de limpeza. Mas seus olhos, aqueles olhos cor de chocolate que haviam sido sua perdição, continuavam exatamente os mesmos, profundos, inteligentes, capazes de ler sua alma com uma precisão aterrorizante. Otávio, ela sussurrou, e seu nome em seus lábios soou como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Ele permaneceu paralisado no limiar, incapaz de processar a realidade que se desdobrava diante de seus olhos. Isabela em sua pousada. Isabela trabalhando como camareira. Isabela, que havia brigado pela metade de sua fortuna durante o divórcio, agora ganhando a vida, limpando quartos de hotel. Como... Ele gaguejou, sentindo como todas as palavras do português e do inglês evaporavam de seu cérebro. Isabela manteve a distância, suas mãos agarradas ao carrinho de limpeza como se fosse um escudo protetor. Eu trabalho aqui, disse simplesmente, sua voz apenas um sussurro carregado de dignidade inabalável. A ironia o atingiu como um tapa cósmico. A pousada que havia comprado secretamente através de uma complexa rede de empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas para mantê-lo oculto de seu círculo social, o paraíso onde havia planejado começar sua nova vida, havia se tornado o local de trabalho da única mulher que havia conseguido destruí-lo completamente. «Desde quando?» perguntou.
sua voz rouca e estranha para seus próprios ouvidos. 8 meses, respondeu ela, evitando o olhar dele enquanto continuava a alisar lençóis que já estavam perfeitos. 8 meses. Todo o tempo que ele havia estado planejando sua proposta para Juliana, Isabela havia estado ali, invisível para ele, limpando quartos em seu próprio império. A mulher que uma vez havia compartilhado sua cama em coberturas no Leblon, que havia viajado com ele em jatos particulares para Paris e Tóquio, agora trocava toalhas e aspirava carpetes. Os meninos, ele começou a dizer, lembrando-se de seus 2 filhos que haviam ficado sob a custódia de Isabela após o divórcio. Estão bem, ela o interrompeu rapidamente, endireitando-se com aquela ferocidade protetora que ele sempre havia admirado nela. Estão na faculdade. Beatriz estuda medicina em Belo Horizonte e Mateus engenharia em Campinas. A culpa se espalhou por seu peito como ácido. Durante 5 anos, ele havia enviado religiosamente os pagamentos de pensão através de seus advogados, mas jamais havia perguntado diretamente sobre seus filhos. O orgulho ferido e o medo da rejeição haviam construído muros que agora pareciam criminalmente altos. Isabela começou a empurrar seu carrinho em direção à porta, claramente ansiosa para escapar dessa confrontação impossível. Mas Otávio, movido por um impulso que não conseguia controlar, bloqueou seu caminho. Espere, disse, e a palavra saiu carregada de 5 anos de perguntas sem resposta. Ela parou, mas não o olhou. Tenho que terminar meu turno. Há mais quartos para limpar. A praticidade em sua voz, aquela eficiência que uma vez havia aplicado a organizar jantares beneficentes para 500 pessoas, agora dirigida a tarefas domésticas, o despedaçou por dentro. Esta não era a vingança que ele havia imaginado que ela buscaria. Isso era pura sobrevivência. Isabela, ele começou, mas ficou sem palavras. O que podia dizer? Como podia explicar que havia comprado esta pousada precisamente para escapar de tudo o que ela representava? O som de seu telefone quebrou o silêncio tenso. Uma mensagem de Juliana. Chegando em 1 hora, meu amor. Está tudo pronto para nossa surpresa? A realidade o atingiu com força brutal. Juliana, sua nova vida, a proposta, o futuro que ele havia construído cuidadosamente desmoronava antes mesmo de poder se materializar. Isabela notou a mudança em sua expressão quando ele leu a mensagem. Durante 15 anos de casamento, ela havia aprendido a ler cada microexpressão em seu rosto como se fosse um livro aberto. A culpa, a confusão e agora, pânico. Você tem visita, ela observou sem malícia, genuinamente. Fico feliz por você, Otávio. Você merece ser feliz. A generosidade em suas palavras o despedaçou mais do que qualquer reproche poderia ter feito. Esta era a mulher que ele havia amado, a que sempre havia colocado o bem-estar dele acima do seu próprio, a que havia criado seus filhos enquanto ele construía seu império. Isabela, Ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto suave. Não, diga nada que depois possa se arrepender, sussurrou. Ambos construímos vidas novas, não vamos complicar as coisas. Antes que ele pudesse responder, o som de passos ecoou pelo corredor. O gerente da pousada, um jovem ambicioso chamado Lucas Silveira, apareceu na porta com uma expressão de pânico mal disfarçado. Senhor Medeiros! Ele ofegou, claramente sem fôlego por ter corrido. Não sabia que havia chegado cedo. Desculpe, Maria. Ele se dirigiu a Isabela usando o nome falso sob o qual ela trabalhava. Já terminou com a suíte? Otávio observou a interação com fascínio. Isabela se transformou instantaneamente em Maria, adotando uma postura mais submissa, evitando o contato visual direto. Quase terminando, senhor Silveira, respondeu ela com um sotaque ligeiramente diferente, mais interiorano. Só preciso trocar as toalhas do banheiro.
Ande logo, então. O senhor Medeiros tem hóspedes importantes chegando em breve. A ironia da situação era tão absurda que Otávio quase riu. Ali estava ele, sendo tratado como realeza, enquanto a mãe de seus filhos era repreendida por não trabalhar rápido o suficiente para limpar o quarto onde ele planejava pedir outra mulher em casamento. Lucas, disse Otávio, encontrando sua voz. A Maria pode levar o tempo que precisar. Não há pressa. O gerente pareceu confuso, mas assentiu rapidamente. Claro, senhor, o que o senhor disser. Quando Lucas se retirou, Otávio e Isabela ficaram sozinhos novamente. O peso do momento os envolvia como um cobertor sufocante. Maria? Perguntou ele suavemente. Meu segundo nome, explicou ela. Isabela Maria Rocha Medeiros não existe mais oficialmente. Só Maria Rocha. É mais fácil assim. Nesse momento, Otávio compreendeu a verdadeira magnitude do que ela havia sacrificado. Não apenas havia perdido seu estilo de vida, seu status social e sua segurança econômica. Havia perdido sua própria identidade. Os 30 minutos seguintes se arrastaram como horas intermináveis. Otávio permaneceu na suíte presidencial depois que Isabela saiu, contemplando o mar que se estendia infinito além da varanda. As ondas quebravam contra a areia com um ritmo hipnótico que contrastava brutalmente com o caos que rugia em seu interior. Ele havia passado 5 anos construindo muros emocionais, aperfeiçoando a arte de manter distância, convencendo-se de que o amor passional era uma doença da juventude que ele havia superado. E em 30 minutos, um único olhar de Isabela havia demolido toda essa arquitetura cuidadosamente construída. Seu telefone vibrou com mensagens de trabalho que ele ignorou sistematicamente. O grupo hoteleiro Medeiros esperava relatórios financeiros, havia reuniões com investidores japoneses programadas para a semana seguinte e 3 propriedades no litoral nordestino precisavam de sua aprovação para reformas. Mas nada disso importava agora. Seu império parecia tão frágil quanto um castelo de areia diante da realidade de que Isabela havia estado trabalhando debaixo de seu nariz durante 8 meses. Ele se dirigiu ao bar da suíte e se serviu de uma cachaça artesanal envelhecida, o líquido dourado queimando sua garganta enquanto ele recordava fragmentos de seu casamento que havia enterrado deliberadamente. Isabela organizando jantares beneficentes para 200 pessoas sem se descabelar. Isabela aprendendo japonês para impressionar seus sócios de Tóquio. Isabela acordando às 5 da manhã para preparar seu café exatamente como ele gostava, mesmo quando ele voltava de viagens de negócios de 2 semanas completamente exausto. Como ele havia permitido que tudo desmoronasse tão espetacularmente? A resposta veio como um soco no estômago. Sua incapacidade crônica de equilibrar sucesso profissional com felicidade pessoal. Durante os últimos anos de seu casamento, ele havia estado tão obcecado em expandir seu império que havia tratado seu lar como mais uma filial de seus negócios. Isabela havia sido a CEO não oficial de sua vida pessoal, gerenciando tudo, desde as finanças domésticas até as relações com investidores, enquanto ele perseguia contratos cada vez mais ambiciosos. Quando ela finalmente lhe pediu para escolher entre o casamento e sua próxima aquisição hoteleira no litoral nordestino, ele havia interpretado seu ultimato como chantagem emocional. A resposta havia sido devastadora. Ele havia redobrado seus esforços profissionais, como uma forma de puni-la por não entender suas ambições. O divórcio havia sido inevitável, mas ele havia sido orgulhoso demais para admitir sua culpa. Em vez de lutar por seu casamento, ele havia contratado os melhores advogados do Brasil para garantir sua vitória. Legal, sem considerar as consequências humanas. O som de saltos contra o mármore do lobby o tirou de suas reflexões. Juliana havia chegado. Ele correu para o banheiro para verificar sua aparência no espelho.
Seu rosto parecia tenso. Seus olhos mostravam uma turbulência que ele esperava que Juliana não pudesse detectar. Ele enxaguou o rosto com água fria e praticou seu sorriso mais convincente. Juliana Guimarães subiu as escadas com a elegância natural que havia capturado sua atenção naquela conferência de arquitetura sustentável em Campinas 6 meses antes. Aos 35 anos, possuía uma beleza serena e calculada. Cabelo, castanho cortado em um bob preciso, tailleur que acentuavam sua figura esguia e um sorriso profissional que nunca revelava demais. "Meu amor", exclamou ao vê-lo, correndo em sua direção com os braços estendidos. "Este lugar é absolutamente espetacular." Otávio a abraçou, inalando seu perfume francês, tentando recuperar a emoção que havia sentido naquela manhã. Mas quando fechou os olhos, a única coisa que podia cheirar era o aroma sutil de flores de frangipani que ele sempre havia associado a Isabela. "Está tudo bem?" perguntou Juliana, afastando-se para estudar seu rosto com aqueles olhos verdes que analisavam tudo como projetos arquitetônicos. "Você parece preocupado." "Só cansaço da viagem", mentiu, guiando-a para a varanda, onde havia preparado uma mesa com champanhe Dom Perignon e morangos cobertos de chocolate belga. "Eu queria que este momento fosse perfeito para você." Juliana se dirigiu imediatamente para o parapeito, admirando a vista do mar, que se tingia de tons rosados e laranjas com o entardecer. "A vista é incrível, Otávio. Definitivamente poderíamos usar este lugar como inspiração para o projeto em um novo resort no Nordeste. Sempre negócios." Otávio havia valorizado essa característica em Juliana durante os primeiros meses de seu relacionamento. Ao contrário de Isabela, que havia abandonado sua própria carreira para apoiar a dele, Juliana mantinha suas próprias ambições profissionais. Mas agora, ouvindo-a calcular oportunidades de negócios enquanto ele havia planejado uma proposta romântica, ele se sentiu estranhamente vazio. "Juliana", ele começou, alcançando a mão dela, "há algo que quero te perguntar." Mas antes que ele pudesse continuar, o som do aspirador de pó se infiltrou do corredor. Isabela estava limpando o quarto ao lado, tão perto que ele praticamente podia sentir a presença dela através das paredes. "Que barulho é esse?" perguntou Juliana, franzindo a testa. "Pensei que você tivesse reservado todo o andar." "O serviço de limpeza", explicou Otávio, sentindo a boca secar. "Eles estão terminando os últimos detalhes." Juliana deu de ombros e voltou sua atenção para o champanhe que ele acabara de servir. "Bem, não importa. O que você queria me perguntar?" Otávio a olhou. Esta mulher linda e inteligente que representava tudo o que ele acreditava querer em sua nova vida, e percebeu que as palavras que havia ensaiado por semanas haviam evaporado completamente. O silêncio se estendeu entre eles enquanto Otávio lutava contra as palavras que se tornaram pedras em sua garganta. O anel de noivado permanecia guardado em seu bolso, pesando como chumbo contra sua perna. Juliana o observava com curiosidade crescente, seus olhos verdes refletindo a luz dourada do entardecer cearense. "Otávio, você está me deixando nervosa", riu suavemente, tocando seu braço. "Parece que vai me confessar que tem uma esposa secreta ou algo assim." A ironia de seu comentário o atingiu como um raio. Ele não tinha uma esposa secreta, mas tinha uma ex-esposa secreta trabalhando literalmente a metros de distância, limpando quartos para sobreviver. "Juliana, Ele começou, mas o som de passos apressados no corredor o interrompeu. Lucas Silveira apareceu na porta da varanda, seu rosto mostrando uma preocupação mal contida. "Senhor Medeiros, lamento interromper, mas temos uma situação." "Que tipo de situação?" perguntou Otávio, agradecendo secretamente a distração. Uma das camareiras desmaiou no corredor. A Maria,
que estava trabalhando nesta ala. Ela está consciente, mas o médico da pousada sugere que ela vá ao hospital para revisão. O mundo de Otávio cambaleou. Ela está bem? O que aconteceu? Não temos certeza. Pode ser desidratação, o calor, ou talvez não tenha comido o suficiente durante o turno. Ela tem trabalhado turnos duplos a semana toda. Juliana se aproximou, mostrando a preocupação genuína que havia atraído Otávio a ela. Pobrezinha, precisa que chamemos uma ambulância? Já está a caminho, respondeu Lucas, mas ela insiste que está bem e não quer ir. Diz que não pode se dar ao luxo de perder o dia de trabalho de amanhã. Otávio sentiu uma fúria cega subindo em seu peito. A ideia de Isabela desmaiando por exaustão enquanto ele bebia champanhe na suíte que ela havia limpado o deixou fisicamente enjoado. Lucas, quero que diga a ela que terá a semana de folga com pagamento integral e que todas as despesas médicas correm por conta da pousada. Otávio, interveio Juliana suavemente. Isso é muito generoso, mas não acha que poderia criar um precedente? Outros funcionários poderiam... Não me importo com o precedente, cortou bruscamente, surpreendendo tanto Juliana quanto a si mesmo. É o certo a fazer. Juliana recuou ligeiramente, claramente confusa por sua veemência. Nos 6 meses em que estavam saindo, ela nunca o havia visto tão emocionalmente alterado por algo relacionado a funcionários. Claro, senhor, disse Lucas rapidamente. Comunicarei imediatamente. Quando o gerente se retirou, Juliana estudou Otávio com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você está muito preocupado com uma funcionária que nem conhece, pessoalmente. Conheço todos os meus funcionários, mentiu, odiando-se por fazê-lo. É minha responsabilidade cuidar deles. Isso é admirável, disse Juliana lentamente, mas algo em seu tom sugeria que ela não estava completamente convencida. Você sempre me disse que mantém distância profissional com o pessoal. Otávio se dirigiu ao bar da suíte e se serviu de mais uma cachaça, precisando do álcool para processar o caos emocional que o consumia. Às vezes há exceções. Exceções? Juliana o seguiu, seus saltos tilintando contra o mármore. Otávio, estamos juntos há 6 meses e nunca te vi tão afetado. Há algo que você não está me contando? A pergunta pairou no ar como uma espada suspensa. Otávio se encontrou em uma encruzilhada impossível. Mentir para a mulher a quem estava prestes a pedir em casamento ou confessar uma verdade que destruiria tudo o que haviam construído juntos. Juliana, há coisas sobre meu passado que são complicadas de explicar. Como o quê? Ela se aproximou mais, sua voz adotando o tom profissional que usava ao interrogar clientes sobre especificações arquitetônicas. Problemas legais, dívidas ocultas, outra família. Não é tão dramático, murmurou. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, percebeu que era exatamente tão dramático. Juliana sentou-se no sofá de couro branco, cruzando as pernas com elegância calculada. Otávio, se vamos levar nosso relacionamento mais a sério, preciso conhecer todos os aspectos de sua vida. Não pode haver segredos entre nós. A ironia de sua declaração era tão avassaladora que Otávio quase riu histericamente. Sua vida inteira era um labirinto de segredos. Propriedades compradas através de empresas de fachada, funcionários que não sabiam quem era realmente seu chefe, e agora sua ex-esposa trabalhando sob uma identidade falsa em sua própria pousada. Você tem razão, disse finalmente, tomando uma decisão que sabia que mudaria tudo. Há coisas que você precisa saber sobre mim, mas não aqui, não agora. Este fim de semana era para ser especial para nós. Especial como? Perguntou Juliana, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e antecipação.
Otávio a olhou. Esta mulher inteligente e ambiciosa que havia chegado em sua vida como uma promessa de simplicidade e estabilidade emocional, e percebeu que já não podia oferecer-lhe nenhuma das duas coisas. Juliana, começou lentamente. O que você faria se descobrisse que alguém de seu passado, alguém que você pensou ter deixado para trás para sempre, de repente reaparecesse em sua vida da maneira mais inesperada? Estamos falando hipoteticamente? Perguntou, estudando seu rosto com intensidade renovada. Talvez, murmurou Otávio, sentindo como o peso do anel em seu bolso se tornava insuportável. Juliana se inclinou para a frente. Seus olhos verdes fixos nele com a intensidade de um arquiteto analisando planos estruturais defeituosos. Otávio, não estamos falando hipoteticamente, não é? Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou com uma chamada urgente. Era Lucas. Senhor Medeiros? A voz do gerente soava tensa. A Maria se recusa veementemente a ir ao hospital. Diz que se sente melhor e quer terminar o turno. Os paramédicos estão aqui, mas ela insiste que não precisa deles. Onde ela está? Perguntou Otávio, levantando-se bruscamente. No quarto do pessoal, perto das lavanderias. Estou indo para lá. Otávio, Juliana se levantou também. O que você está fazendo? Deixe que o gerente cuide disso. Não posso fazer isso. Respondeu sem pensar, dirigindo-se à porta. Por que não? A voz de Juliana subiu uma oitava, uma mistura de confusão e algo que soava perigosamente como suspeita. Otávio parou no limiar, percebendo que acabara de revelar mais do que havia planejado. Porque é o certo, Juliana. Porque quando alguém se machuca trabalhando para você, é sua responsabilidade garantir que esteja bem. É para isso que você tem gerentes para cuidar. Às vezes, você tem que fazer as coisas pessoalmente, murmurou, saindo da suíte antes que ela pudesse protestar mais. O quarto do pessoal estava localizado no nível inferior da pousada, uma área que Juliana nunca teria visto e que Otávio raramente visitava. O contraste entre a elegância das suítes para hóspedes e a funcionalidade espartana das áreas de trabalho era brutal. Corredores estreitos com iluminação fluorescente, armários metálicos e o aroma persistente de detergente industrial. Lucas o esperava fora de um pequeno escritório, nervoso como um beija-flor. Senhor, os paramédicos dizem que ela precisa de pelo menos uma revisão básica, mas ela se recusa. Diz que não pode pagar a coparticipação do plano de saúde. Coparticipação? Otávio franziu a testa. Que coparticipação? Todos os funcionários têm plano de saúde completo. Bem, senhor, tecnicamente a Maria trabalha através de uma agência de serviços temporários. O seguro dela não é o mesmo que o dos funcionários de tempo integral. Uma nova onda de culpa o atingiu. Isabela estava trabalhando sem os benefícios que ele proporcionava rotineiramente a todos os seus funcionários permanentes. Ela estava vivendo no limbo legal de trabalhadores temporários, sem segurança, sem proteção. Abra a porta, ordenou. Lucas hesitou. Senhor, talvez fosse melhor se eu... Abra a porta, Lucas. O pequeno escritório continha uma mesa metálica, 2 cadeiras de plástico e um kit básico de primeiros socorros. Isabela estava sentada em uma das cadeiras, cercada por 2 paramédicos que claramente lutavam contra sua obstinação. Quando Otávio entrou, ela levantou o olhar e ele viu algo em seus olhos que o despedaçou. Puro medo, não medo físico. Medo de perder seu trabalho, medo de não poder pagar as contas médicas, medo de que a rotulassem como problemática. Medos que ele nunca havia tido que enfrentar, protegido como estava por sua fortuna. Maria, disse suavemente, usando o nome sob o qual ela trabalhava. Você precisa ir ao hospital. Estou bem, senhor Medeiros, respondeu rapidamente, tentando se levantar, mas cambaleando ligeiramente. Só precisava de um momento. Posso terminar meu turno. Não, você não pode.
Sua voz saiu mais áspera do que ele havia planejado. E você não vai. Um dos paramédicos, um homem mais velho com rosto paternal, interveio. Senhor, ela mostra sinais de desidratação severa e possível hipoglicemia. Deveria ter vindo ao hospital há horas. Há horas? Otávio se virou para Isabela. Você tem se sentido mal o dia todo? Ela evitou o olhar dele. Era só um pouco de tontura, nada grave. Maria, disse Otávio, e o nome falso soou como veneno em sua boca. Você vai para o hospital agora. É uma ordem, não uma sugestão. Não posso me permitir. Todas as despesas correm por minha conta, interrompeu bruscamente. Cada centavo. E você terá o resto da semana de folga com pagamento integral. Os paramédicos trocaram olhares de alívio. Lucas rabiscou notas em um prancheta, claramente tentando processar as instruções pouco ortodoxas de seu chefe. Isabela o olhou com uma expressão inescrutável. Por que você está fazendo isso? A pergunta simples o atingiu como um maremoto. Por que ele estava fazendo isso? Por culpa, por amor residual, por uma necessidade desesperada de se redimir diante da única pessoa cuja opinião realmente importava? Porque é o certo, respondeu finalmente, consciente de quão inadequado soava. Senhor Medeiros, um dos paramédicos interrompeu diplomaticamente. Se ela vai vir conosco, deveríamos ir agora. Otávio assentiu. Então se dirigiu a Lucas. Quero um relatório médico completo amanhã de manhã e quero que você verifique o status de todos os nossos trabalhadores temporários. Qualquer um que esteja aqui há mais de 6 meses precisa ser transferido para a posição permanente imediatamente. Sim, senhor. Lucas assentiu vigorosamente, embora claramente confuso pelas instruções. Enquanto os paramédicos ajudavam Isabela a se levantar, ela conseguiu sussurrar algo que só ele pôde ouvir. Obrigada, Otávio, mas isso não muda nada. Ele a observou sair, apoiada entre os 2 paramédicos, e percebeu que ela tinha razão. E, ao mesmo tempo, sabia que aquilo havia mudado tudo. Quando Otávio voltou para a suíte presidencial, encontrou Juliana de pé na varanda, olhando para o horizonte onde as luzes vermelhas da ambulância desapareciam, na distância. Sua postura rígida e a forma como segurava sua taça de champanhe, intacta desde que se servira, disseram-lhe tudo o que precisava saber. Já foram? Perguntou sem virar para ele. Sim, ela está em boas mãos. Juliana finalmente se virou. E Otávio viu uma expressão em seu rosto que não havia visto antes. Uma mistura calculada de suspeita e determinação que o lembrou inquietantemente dos advogados durante seu divórcio. Otávio, em 6 meses de relacionamento, nunca te vi agir de maneira tão pessoal com um funcionário. Já te expliquei que... Não, ela o interrompeu com firmeza. Você não me explicou nada. Me deu respostas evasivas e desculpas vagas. Quero a verdade. Ela sentou-se em um dos sofás de vime branco, cruzando as pernas com precisão arquitetônica. Você conhece essa mulher de antes? A pergunta direta o atingiu como um soco. Durante sua carreira empresarial, Otávio havia aprendido a navegar conversas difíceis com investidores, políticos e concorrentes. Mas diante do olhar penetrante de Juliana, ele se sentiu como um adolescente pego mentindo para os pais. Juliana, é uma pergunta simples, Otávio. Sim ou não? O momento se estendeu entre eles como um abismo. Na distância, o murmúrio do mar continuava seu ritmo eterno, indiferente ao drama humano que se desenrolava na varanda de luxo. As velas que ele havia acendido cuidadosamente para criar o ambiente romântico perfeito, agora pareciam zombar dele com sua luz tremulante. Sim, admitiu finalmente, a palavra saindo como um suspiro derrotado. Juliana não mostrou surpresa. Em vez disso, assentiu lentamente, como se tivesse confirmado uma hipótese arquitetônica. De onde? Ela é minha ex-esposa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo
que Otávio pôde ouvir o zumbido do ar-condicionado na suíte. Juliana permaneceu imóvel, processando a informação com a mesma meticulosidade que aplicava a seus projetos. Sua ex-esposa, repetiu lentamente, está trabalhando como camareira na sua pousada. Eu não sabia que ela estava aqui. Foi uma coincidência total. Uma coincidência? Juliana se levantou, começando a caminhar pela varanda com passos medidos. Sua ex-esposa trabalhando em uma pousada que você possui secretamente é uma coincidência? Juliana, sei como soa, mas... Você sabe como soa, Otávio. Soa como se você tivesse me trazido aqui especificamente para humilhá-la, como se isso fosse algum tipo de jogo retorcido de poder. A acusação o deixou sem fôlego. Não, jamais faria algo assim. Nem sabia que ela... Então por que ela está trabalhando aqui? Por que uma mulher que foi casada com um dos empresários hoteleiros mais ricos do Brasil está limpando quartos? Otávio se serviu de outra cachaça com mãos trêmulas. O divórcio foi complicado. Complicado como? Juliana parou na frente dele, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que ele nunca havia visto. Você a deixou na falência? Tirou tudo dela? Não foi tão simples. Responda à pergunta, Otávio. Sua voz se elevou pela primeira vez desde que a conhecia. Você destruiu financeiramente a mãe de seus filhos? A brutal honestidade da pergunta o obrigou a confrontar verdades que ele havia enterrado por anos. Os pagamentos de pensão cobrem as necessidades básicas dos filhos. Mas havia complicações legais, dívidas que recaíram sobre ela. Dívidas que você criou? Dívidas que existiam em meu nome, mas que os advogados conseguiram transferir durante o processo do divórcio. Juliana se jogou na cadeira como se tivessem tirado todos os ossos dela. Meu Deus, Otávio, você percebe o que está dizendo? Eu não cuidei dos detalhes legais diretamente. Não se esconda atrás de tecnicismos. Sua voz cortou o ar como uma navalha. Você tirou tudo dela e depois se convenceu de que não foi sua culpa porque outros fizeram o trabalho sujo. Otávio sentiu como se estivesse sendo desmembrado emocionalmente. Juliana, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que a mulher que te amou o suficiente para se casar com você e ter seus filhos, agora está tão desesperada que trabalha para você sem que você saiba? Que ela desmaiou por exaustão limpando o quarto onde você planejava me pedir em casamento? A última frase atingiu Otávio como um raio. Como você soube? Juliana tirou uma pequena caixa de veludo azul de sua bolsa e a colocou sobre a mesa. Entre eles, caiu do seu bolso quando você se levantou correndo em direção ao quarto do pessoal. Otávio olhou para a caixa que continha o anel de noivado que ele havia escolhido meticulosamente, o símbolo da nova vida que ele havia planejado construir com ela. Agora parecia um objeto estranho e malévolo. Juliana, não, disse ela firmemente levantando-se. Não diga mais nada, Otávio. Preciso de tempo para processar isso. Você vai embora? Vou ficar em uma das outras suítes esta noite. Amanhã decidiremos o que fazer com tudo isso. Enquanto se dirigia à porta, parou e se virou para ele. Uma última vez. Mais uma pergunta, e quero uma resposta completamente honesta. Você ainda a ama? Otávio abriu a boca para negar automaticamente, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A imagem de Isabela desmaiando por exaustão, trabalhando sob um nome falso, lutando para sobreviver em um mundo que ele havia ajudado a criar, o assombrava. Eu não sei, sussurrou finalmente. Juliana assentiu como se essa resposta lhe dissesse tudo o que precisava saber. Pelo menos você é honesto sobre isso.
Quando ela saiu, Otávio ficou sozinho na suíte presidencial que havia projetado como cenário para sua nova felicidade, rodeado pelos restos de uma proposta que nunca chegou a fazer e confrontando a possibilidade de que tudo o que havia construído durante os últimos 5 anos estava baseado em uma mentira fundamental sobre quem ele realmente era e o que ele realmente queria. A madrugada encontrou Otávio na praia, seus pés descalços afundando na areia fria enquanto as primeiras luzes do amanhecer pintavam o mar de tons rosados e dourados. Ele não havia dormido nem um minuto. A suíte presidencial havia se tornado uma prisão de recriminações e memórias que se recusavam a permanecer enterradas. Seu telefone havia tocado intermitentemente desde as 5 da manhã. Chamadas de trabalho que ele ignorou sistematicamente, mensagens de sua assistente em São Paulo perguntando pelos relatórios que deveria ter enviado na noite anterior, e 3 chamadas perdidas de um número que ele reconheceu como o hospital local. Finalmente, quando o sol se ergueu completamente sobre o horizonte, ele discou o número do hospital. Bom dia, aqui é Otávio Medeiros. Disseram que ligaram sobre uma paciente, Maria Rocha. Ah, sim, senhor Medeiros, respondeu uma voz feminina eficiente. A senhorita Rocha está estável, desidratação severa e hipoglicemia, tal como suspeitávamos. A mantivemos em observação durante a noite com fluidos intravenosos. Ela está bem agora? Fisicamente, sim. Mas, senhor Medeiros, preciso informá-lo de algo. Durante o exame de rotina, descobrimos que a senhorita Rocha está grávida, aproximadamente 8 semanas. O mundo parou. Otávio sentiu como se tivesse sido atingido por um tsunami. Isabela estava grávida. Depois de 5 anos de divórcio, depois de tudo o que haviam perdido e sofrido, ela estava esperando um filho. O bebê está bem? Perguntou com voz rouca. O feto parece estar bem, mas o estresse e a desidratação poderiam ter causado complicações se ela não tivesse vindo quando veio. Recomendamos repouso absoluto por pelo menos 1 semana e acompanhamento pré-natal imediato. Farei os arranjos necessários, murmurou Otávio. Quando ela pode ir embora? Esta tarde, se as análises finais saírem normais. O senhor virá buscá-la? A pergunta o pegou desprevenido. Ele deveria ir? Tinha direito? Ou seria uma intrusão em uma vida que ele já havia danificado o suficiente? Enviarei alguém, respondeu finalmente. Depois de desligar, Otávio permaneceu imóvel na praia, processando a notícia. Isabela estava grávida. De quem? A pergunta o atormentou como um veneno. Durante os últimos 5 anos, ele havia presumido que ela teria refeito sua vida, que teria encontrado alguém que a valorizasse da maneira que ele falhou em fazer. A ideia de outro homem a tocando, amando-a, criando uma vida com ela, o encheu de uma fúria irracional que o assustou por sua intensidade. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Juliana. Decidi voltar para Campinas hoje. Preciso de tempo para pensar. Falaremos quando você estiver pronto para ser completamente honesto comigo e consigo mesmo. Otávio leu a mensagem 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem. Juliana estava indo embora. Sua relação de 6 meses, seu plano para um futuro estável e previsível, desmoronava como um castelo de areia sob as ondas. Mas a sensação que o invadiu não foi devastação, foi alívio. Ele se dirigiu de volta à pousada, onde encontrou Lucas, esperando-o no lobby com uma expressão preocupada. Senhor Medeiros, o senhor está bem? Parece terrível. Otávio se olhou no espelho do lobby e percebeu que Lucas tinha razão. Seu cabelo estava despenteado pela brisa do mar, sua camisa de linho amassada e manchada de areia, e seus olhos mostravam o esgotamento de uma noite em claro. Você tem o relatório que pedi sobre os trabalhadores temporários? Sim, senhor. Lucas entregou-lhe uma pasta grossa. Temos 32 funcionários em status temporário, alguns por mais de 2 anos.
Também encontrei algumas irregularidades nos registros de Maria Rocha. Que tipo de irregularidades? Bem, senhor, parece que seus documentos de identificação não correspondem completamente aos registros fiscais, como se estivesse trabalhando sob... Não tenho certeza de como dizer isso diplomaticamente. Diga diretamente, Lucas. Como se estivesse trabalhando sob uma identidade emprestada. Otávio assentiu sombriamente. Isabela havia sido forçada não apenas a aceitar trabalhos de subsistência, mas a fazê-lo sob documentos falsos ou emprestados para evitar que sua verdadeira identidade a conectasse a ele e potencialmente a desqualificasse para o emprego. Onde ela mora? Perguntou. Lucas hesitou. Senhor, não tenho certeza se é apropriado. Lucas, essa mulher desmaiou trabalhando para mim. Ela está no hospital e precisa que alguém pegue suas coisas pessoais. Onde ela mora? No vilarejo local, senhor, em uma pensão perto do Mercado Central, quarto número 7. 1 hora depois, Otávio se encontrava em frente a uma modesta pensão de 2 andares pintada de azul desbotado, localizada a 3 quarteirões do centro turístico de Gerri. O contraste entre este bairro e o luxo da pousada era brutal. Ruas de terra, cachorros vadios dormindo sob a sombra escassa de árvores empoeiradas e varais pendurados entre varandas deterioradas. A dona da pensão, uma mulher mais velha com um avental florido, o recebeu com desconfiança, até que ele mencionou que vinha por Maria. Ai, pobrezinha, suspirou a mulher. Trabalha tão duro, sempre tão calada. Ela está bem? Não voltou ontem à noite. Ela está no hospital, mas vai se recuperar. Preciso pegar algumas das coisas dela. O quarto número 7 era um cômodo diminuto com uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira barata e uma janela que dava para um beco. Mas estava impecavelmente limpo e organizado, com o mesmo cuidado meticuloso que Isabela havia aplicado à sua casa durante o casamento. Na mesinha de cabeceira, Otávio encontrou algo que o devastou. Um porta-retrato com uma fotografia de Beatriz e Mateus, de 2 anos atrás, sorrindo no que parecia ser uma formatura. Seus filhos, agora adultos, a quem ele não via pessoalmente desde o divórcio. Debaixo da cama, envolto em um rebozo de algodão, ele encontrou um pequeno baú. Dentro, como tesouros sagrados, estavam todas as cartas de amor que ele lhe havia escrito durante o casamento, amareladas pelo tempo, mas cuidadosamente preservadas. As cartas tremeram nas mãos de Otávio como folhas secas ao vento. Sua própria letra, mais jovem e apaixonada, desdobrava-se diante dele como um testemunho acusador de quem ele havia sido alguma vez. Minha querida Isabela, cada amanhecer sem você é um dia roubado ao paraíso. A primeira carta estava datada durante sua lua de mel em Santorini, quando ele acreditava que haviam inventado o amor. Ele sentou-se na beirada da cama estreita, rodeado pela vida reduzida da mulher que uma vez havia sido a rainha de seu império. Cada objeto no quarto contava uma história de sobrevivência digna. Livros de contabilidade em inglês que ela havia estado estudando, provavelmente para conseguir melhores empregos. Um uniforme de camareira perfeitamente passado, pendurado no armário. E um pequeno cofrinho de cerâmica que tilintou com moedas quando ele o moveu acidentalmente. Seu telefone vibrou com uma ligação do hospital. Senhor Medeiros, a senhorita Rocha está pronta para a alta, mas se recusa a ir embora até que alguém lhe garanta que não perderá o emprego. Diga a ela que o trabalho dela está seguro, respondeu imediatamente. Na verdade, diga a ela que foi promovida a supervisora de qualidade com salário integral e benefícios. Uma pausa. Senhor, o que você ouviu? E quero que prepare um quarto na ala privada da pousada para sua recuperação. Mas, senhor, essa área é reservada para hóspedes VIP. Ela é uma hóspede VIP. Depois de desligar,
Otávio permaneceu sentado no quarto, tentando reconciliar a mulher que ele havia conhecido com a realidade daquelas 4 paredes claustrofóbicas. Como ele havia permitido que chegasse a isso? Como ele havia sido tão cego às consequências de sua guerra legal? Em um canto do quarto, ele encontrou algo que o fez parar bruscamente. Um caderno cheio de planos de negócios, escritos à mão. Isabela havia estado projetando uma pequena pousada, completa com projeções financeiras, planos de marketing e até esboços de decoração. Cada página mostrava a meticulosidade e visão empresarial que ele havia subestimado durante o casamento. Pousada Lua Nova, ela havia escrito na capa, um refúgio para almas cansadas. As lágrimas que ele havia contido durante 5 anos finalmente caíram. Ele chorou pela mulher brilhante cujo potencial havia ignorado. Ele chorou pelos anos perdidos com seus filhos. Ele chorou por ter construído um império sobre as ruínas de sua própria família. 1 hora depois, ele chegou ao hospital com uma mala cheia de roupas limpas e produtos de higiene pessoal que havia comprado na farmácia mais cara de Jerry. Ele a encontrou em um quarto pequeno, mas limpo, olhando pela janela para o estacionamento. Quando ele entrou, Isabela se enrijeceu visivelmente. Você não precisava vir, disse sem olhá-lo. Sim, precisava, respondeu, colocando a mala sobre a cadeira de visitante. Isabela, precisamos conversar. Não há nada para conversar, Otávio. Agradeço o que você fez ontem à noite, mas isso não muda nossa situação. Nossa situação? Ele se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Você se refere ao fato de que trabalhou durante 8 meses em minha pousada sem que eu soubesse, ou ao fato de que você tem vivido em condições que eu nunca teria permitido se soubesse. Não é sua responsabilidade. Claro que é minha responsabilidade. Sua voz falhou. Você é a mãe dos meus filhos. Você foi minha esposa por 15 anos e eu te deixei. Ele parou, incapaz de terminar a frase. Você me deixou exatamente onde eu queria estar, disse Isabela firmemente, longe de você e de seu mundo de traições e manipulações. A acusação o cortou até o osso. Isabela, eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Não? Ela se virou para ele, seus olhos cor de chocolate brilhando com uma fúria contida que ele não havia visto durante o divórcio. Então, por que você contratou os advogados mais impiedosos do Brasil? Por que você brigou por cada centavo, como se fosse uma guerra? Porque eu estava ferido e furioso e decidiu me punir por ousar pedir que você fosse um marido e não apenas um provedor. A verdade de suas palavras o desarmou completamente. Durante os últimos anos de seu casamento, ele havia interpretado cada pedido de atenção de Isabela como uma ameaça à sua liberdade empresarial. Quando ela lhe pediu para passar menos tempo viajando, ele comprou mais 3 hotéis. Quando ela sugeriu que contratassem um gerente para que ele pudesse estar mais presente, ele assumiu pessoalmente a supervisão de cada propriedade. Você tinha razão, sussurrou finalmente. Em tudo, eu sabotei nosso casamento porque tinha medo. Medo de quê? Medo de ser vulnerável. Medo de precisar tanto de você que perdesse o controle. Medo de que se eu parasse de construir o império por um segundo, tudo desmoronaria. Isabela estudou seu rosto como se visse um estranho. E agora? 5 anos depois você vem me dizer isso quando eu construí uma vida nova? Vida nova? Ele não pôde evitar que a amargura se esgueirasse em sua voz. Viver em uma pensão e trabalhar sob um nome falso é uma vida nova? É minha vida, respondeu com dignidade férrea. Uma vida que construí com minhas próprias mãos, sem depender do seu dinheiro ou da sua culpa. Isabela, ele começou, mas ela o interrompeu. Há algo que você precisa saber, Otávio. Estou grávida. Embora ele já soubesse pelo hospital, ouvi-lo de seus lábios o atingiu com renovada intensidade. De quem? A pergunta escapou antes que ele pudesse detê-la.
Um sorriso triste cruzou o rosto de Isabela. Você realmente acha que tenho direito a essa informação depois de 5 anos de silêncio? A pergunta de Isabela flutuou entre eles como uma nuvem tóxica. Otávio percebeu que havia perdido todos os direitos de fazer exigências ou pedir respostas. Durante 5 anos de silêncio autoimposto, ele havia abdicado de qualquer reivindicação sobre a vida pessoal dela. Você tem razão, murmurou afundando na cadeira de plástico ao lado de sua cama. Não tenho direito de perguntar nada. Isabela o estudou com uma expressão inescrutável, como se estivesse avaliando se suas palavras eram genuínas ou outra manipulação. O médico diz que preciso de repouso, 1 semana, no mínimo. Já arrumei tudo. Você tem uma suíte na ala privada da pousada, completamente paga, com serviço de quarto 24 horas. Não posso aceitar isso, Otávio. Por que não? Porque não quero dever mais nada a alguém que já me tirou tudo uma vez. A acusação o cortou até o osso. Isabela, por favor, é só um quarto. Não é caridade, é responsabilidade corporativa. Você se machucou trabalhando para mim. Eu desmaiei porque não tenho me cuidado bem. Isso não é culpa sua. Não? Ele se inclinou para a frente, sua voz carregada de autorrecriminação. Não é minha culpa que você tenha trabalhado turnos duplos para sobreviver? Não é minha culpa que você viva em um quarto do tamanho do meu closet? Não é minha culpa que você tenha que usar documentos emprestados para conseguir trabalho? Isabela fechou os olhos, como se suas palavras a cansassem fisicamente. Otávio, há 5 anos você tomou uma decisão. Decidiu que eu era a inimiga em vez de sua parceira. Decidiu me destruir legalmente em vez de trabalhar. E comigo, para nos separarmos dignamente. Você não pode aparecer agora e agir como se fosse o herói que vem me resgatar. Não estou tentando ser um herói. Estou tentando corrigir um erro. Alguns erros não podem ser corrigidos, apenas vividos com eles. Antes que Otávio pudesse responder, uma enfermeira entrou com os papéis da alta médica. Senhorita Rocha, a senhora está pronta para ir quando quiser. Lembre-se, nada de trabalho físico pesado, refeições regulares e consulta com o obstetra em 1 semana. Isabela assinou os papéis com mãos que tremeram ligeiramente. Otávio notou que ela usou o nome Maria Isabela e o Rocha, mantendo sua identidade fraturada mesmo em documentos médicos. Você tem transporte? Perguntou quando eles ficaram sozinhos novamente. Vou chamar um táxi. Eu te levo. Otávio, por favor, só me deixe fazer isso. A viagem do hospital até a pousada transcorreu em um silêncio tenso. Otávio dirigia seu Mercedes preto pelas ruas empoeiradas de Jeri, passando pelo contraste brutal entre as áreas turísticas e os bairros onde vivia a gente local. Isabela olhava pela janela, suas mãos pousadas protetoramente sobre seu ventre ainda plano. Quando você soube que estava grávida? Perguntou finalmente. Há 3 semanas. O pai sabe? Isabela se virou para ele com uma expressão que ele não pôde interpretar. Por que você assume que há um pai presente em minha vida? A pergunta o confundiu. Porque você está grávida? As mulheres podem engravidar sem ter relações estáveis, Otávio. Especialmente mulheres que foram abandonadas por seus ex-maridos e têm que reconstruir suas vidas do zero. A implicação de suas palavras o atingiu como uma revelação dolorosa. Teria sido uma relação casual, um momento de vulnerabilidade. A ideia de Isabela, sempre tão cuidadosa e deliberada, tendo que buscar conexão humana em braços de estranhos, o encheu de uma culpa devastadora. Quando chegaram à pousada, Otávio a guiou para a entrada privada da ala VIP, uma área que poucas pessoas haviam visto. As suítes privadas foram projetadas para dignitários e celebridades que valorizavam a discrição absoluta. A suíte que ele havia preparado para ela era espaçosa e luminosa, com vista direta para o mar.
uma cozinha compacta completamente equipada e uma varanda privada rodeada por jardins tropicais. Era 10 vezes maior que o quarto da pensão, mas ainda assim modesta comparada aos padrões de luxo da pousada principal. "É linda", admitiu Isabela, tocando suavemente as cortinas de linho branco que balançavam com a brisa do mar. "O serviço de quarto pode trazer o que você precisar. Há um telefone direto na mesinha de cabeceira." "Obrigada." Ela se virou para ele e, pela primeira vez desde seu encontro na suíte presidencial, sua expressão se suavizou ligeiramente. "Otávio, sei que isso é desconfortável para ambos. Você não precisa se sentir obrigado a..." "Não é obrigação", ele a interrompeu. Não sei o que é, mas não é obrigação." Eles se olharam através do espaço dourado da suíte e Otávio sentiu o peso familiar de tudo o que não havia sido dito entre eles. Havia 1000 perguntas que ele queria fazer, 1000 explicações que ele queria dar, 1000 desculpas que ele sabia que não seriam suficientes. "Eu deveria ir", disse finalmente. "Você precisa descansar." "Otávio." A voz dela o deteve no limiar. "O bebê..." Ele se virou para ela, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que podia ouvi-lo. "O bebê não faz parte de nenhuma vingança ou plano. É só vida que acontece quando menos se espera." Ele assentiu, embora não estivesse completamente certo de entender o que ela estava tentando dizer. "Você precisa de mais alguma coisa?" "Só um tempo para processar tudo isso." "Você tem todo o tempo que precisar." Quando fechou a porta da suíte, Otávio se apoiou contra a parede do corredor, sentindo como se tivesse acabado de sair de uma batalha que não sabia que estava travando. Pela primeira vez em 5 anos, Isabela estava sob seu teto novamente, mas em vez de sentir triunfo ou satisfação, ele apenas sentia o peso avassalador de tudo o que haviam perdido e a incerteza aterrorizante de se algo poderia ser salvo. 3 dias se passaram em uma rotina estranha e delicada. Otávio havia cancelado todas as suas reuniões de negócios em São Paulo, alegando uma emergência familiar que não estava completamente longe da verdade. Cada manhã, ele tomava café da manhã na varanda do restaurante principal da pousada, de onde podia ver a varanda da suíte de Isabela sem parecer muito obviamente invasivo. Ela havia estabelecido seus próprios padrões. Caminhadas cedo pela manhã na praia, refeições leves na varanda e longas horas lendo em uma rede sob a sombra de uma árvore centenária. A distância parecia mais tranquila do que havia estado em anos, mas Otávio podia ver a tensão na forma como ela mantinha os ombros, a maneira como olhava constantemente para o horizonte, como se esperasse que algo ruim emergisse do paraíso. No 4º dia, enquanto revisava relatórios financeiros em seu escritório temporário da pousada, Lucas apareceu com uma expressão preocupada que Otávio havia aprendido a temer. "Senhor Medeiros, temos uma situação." "Que tipo de situação?" Bem, a senhora Guimarães está aqui." Otávio levantou o olhar bruscamente. "Juliana?" "Não, senhor. A senhora Beatriz Guimarães, sua filha." O mundo parou. Beatriz, sua filha mais velha, estava aqui. A menina que ele havia deixado ir há 5 anos sem lutar, que agora era uma mulher de 23 anos estudando medicina em Belo Horizonte. "Onde ela está?" "Na recepção, senhor. Pergunta por Maria Rocha. Diz que é a mãe dela." Otávio fechou os olhos, processando as implicações. Beatriz havia vindo procurar Isabela, provavelmente preocupada com sua mãe depois que ela não voltou para casa. Mas isso significava que Beatriz sabia onde sua mãe trabalhava, sabia sobre as condições em que ela havia estado vivendo. "Ela está sozinha?" "Não, senhor. Há um jovem com ela, alto, moreno, parece estudante universitário. Mateus, seu filho mais novo." Otávio
não via nenhum de seus filhos desde o divórcio, respeitando a decisão de Isabela de mantê-los longe do drama legal. Mas agora eles estavam aqui, em sua pousada, procurando por sua mãe. Leve-os para a suíte privada, sala de reuniões B. Não os faça esperar. A viagem no elevador para o andar onde se reuniria com seus filhos foi a mais longa de sua vida. O que se diz aos filhos que você abandonou, mesmo que tenha sido por princípio? Como você explica 5 anos de silêncio, quando o que eles realmente precisavam era de um pai presente? A porta da sala de reuniões se abriu e Otávio se encontrou cara a cara com 2 versões adultas dos filhos que havia perdido. Beatriz, alta e elegante como sua mãe, com aqueles mesmos olhos cor de chocolate que podiam ler almas. Mateus, já mais alto que ele, com a mandíbula quadrada da família Medeiros, mas a gentileza inata de Isabela. Pai, disse Beatriz simplesmente, e a palavra o despedaçou. Beatriz, Mateus. Sua voz falhou em seus nomes. Vocês cresceram tanto. 5 anos tendem a fazer isso, respondeu Mateus, mas sem malícia. Simplesmente um fato. Onde está a mãe? Perguntou Beatriz diretamente. A caseira dela disse que ela não havia voltado em 3 dias. Ficamos preocupados. Ela está bem. Está aqui na pousada. Desmaiou no trabalho e a trouxemos para que se recuperasse. Desmaiou? Mateus se adiantou, preocupação genuína enchendo seu rosto. Por quê? Ela está doente? Otávio percebeu que seus filhos não sabiam sobre a gravidez. Desidratação, exaustão. Ela tem trabalhado demais. Beatriz e Mateus trocaram um olhar que Otávio reconheceu. A comunicação silenciosa que eles haviam desenvolvido durante o divórcio para se protegerem do caos adulto. Você sabia que ela trabalhava aqui? Perguntou Beatriz, estudando seu rosto com a mesma intensidade analítica que usava para diagnosticar pacientes. Não, foi uma coincidência. Uma coincidência que a mãe tenha terminado trabalhando na sua pousada? Mateus cruzou os braços, uma postura defensiva que Otávio se lembrava de quando ele era um adolescente confrontando as regras familiares. Eu possuo este lugar através de uma empresa subsidiária. Sua mãe não sabia que era meu quando se candidatou ao emprego. E agora? Beatriz sentou-se em uma das cadeiras de couro, mas manteve sua postura formal. Agora que você sabe o que acontece. Eu fiz arranjos para que ela se recupere completamente. O trabalho dela está seguro, com melhores condições. O trabalho dela... Mateus riu amargamente. Pai, a mãe tem um MBA, dirigia organizações beneficentes que arrecadavam milhões. E você a tem limpando quartos de hotel. Eu não sabia, começou Otávio, mas Beatriz o interrompeu. Você não sabia que a mãe perdeu tudo no divórcio? Você não sabia que as dívidas que seus advogados transferiram para ela a deixaram na falência? Você não sabia que nenhuma empresa na indústria turística a contrataria porque temiam represálias suas? Cada palavra era como uma facada. Seus próprios filhos o estavam confrontando com as consequências de decisões que ele havia delegado a outros, consequências que ele havia escolhido ignorar. Beatriz, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Mas você deixou chegar, não é? Mateus se aproximou da janela que dava para o mar, suas mãos nos bolsos. Durante 5 anos, enquanto você construía seu império, a mãe trabalhava em turnos duplos para pagar nossa faculdade. Os pagamentos de pensão cobriam o básico, cortou Beatriz. Mas quando Mateus precisou daquela cirurgia no joelho depois do acidente de futebol, ou quando eu precisei de livros de medicina especializados, ou quando a avó adoeceu e precisou de tratamentos particulares, de onde você acha que saiu esse dinheiro? Otávio sentiu como se estivesse sendo desmembrado emocionalmente. Por que ela nunca me pediu ajuda? Quando?
Perguntou Mateus, virando-se para ele com olhos que refletiam uma maturidade dolorosa. Quando ela te pediria ajuda? Você mudou de números de telefone, de endereços. Seus assistentes tinham ordens de não passar ligações para ela. A única comunicação era através de advogados. Eu pensei que era melhor assim. Menos conflito. Menos conflito para quem? Beatriz se levantou e Otávio viu nela a força férrea que havia herdado de Isabela. Para você, que podia fingir que não tinha família, ou, para nós, que crescemos nos perguntando o que havíamos feito para que nosso pai nos abandonasse. As palavras de Beatriz se cravaram no coração de Otávio como adagas envenenadas. Ver a dor que ele havia causado refletida nos rostos de seus filhos era pior do que qualquer perda financeira que ele já tivesse sofrido. Eu não os abandonei, murmurou, mas mesmo ele sabia que as palavras soavam vazias. Pensei que era melhor dar-lhes espaço para processar o divórcio sem pressão adicional. 5 anos de espaço? Mateus se virou completamente para ele e Otávio pôde ver que seu filho havia herdado sua própria teimosia. 5 anos sem um telefonema, sem um aniversário, sem uma formatura. Eu tentei ligar. Nas primeiras semanas depois do divórcio, eu tentei... Nas primeiras semanas? Beatriz se aproximou, sua voz subindo de tom. E depois disso você simplesmente desistiu? Otávio afundou em uma das cadeiras, sentindo o peso de 5 anos de justificativas que se desmoronavam diante da verdade brutal. Eu estava ferido, furioso. A mãe de vocês não havia feito nada, exceto pedir que você fosse um marido e um pai. Interrompeu Mateus. E quando isso ameaçou seu império, você escolheu o império? Não foi tão simples. Sim, foi. Beatriz sentou-se na frente dele, obrigando-o a olhá-la diretamente. Foi exatamente tão simples. Você teve que escolher entre o sucesso profissional e a família. Você escolheu o sucesso. Um silêncio pesado preencheu o quarto. Através das janelas, Otávio podia ver turistas desfrutando do paraíso que ele havia criado, inconscientes do drama humano que se desenrolava nos andares superiores. Como está realmente a mãe de vocês? Perguntou finalmente, mudando de assunto porque não podia suportar mais acusações que ele sabia serem verdadeiras. Fisicamente, melhor desde que soube da gravidez, respondeu Beatriz. E Otávio notou que ela não demonstrou surpresa ao confirmar que ele já sabia. A gravidez foi planejada? Os irmãos trocaram outro daqueles olhares carregados de comunicação silenciosa. O que importa se foi planejado ou não? Perguntou Mateus. Importa porque quero entender. Entender o quê? Beatriz se levantou abruptamente. Entender se sua ex-esposa está tendo um bebê com outro homem? Entender se você perdeu qualquer possibilidade de reivindicar algum tipo de propriedade emocional sobre a vida dela? Beatriz, não é isso. Então o que é, pai? Mateus se aproximou também, e Otávio se sentiu como um animal encurralado por 2 predadores que sabiam exatamente onde atacar. O que é que você realmente quer saber? Otávio se levantou, dirigindo-se à janela para evitar seus olhares penetrantes. Quero saber se ela é feliz. Quero saber se eu arruinei a vida dela tão completamente que ela nunca poderá se recuperar. E se a resposta for sim para ambas as perguntas? Perguntou Beatriz suavemente. Então terei que viver com isso. Não, disse Mateus, aproximando-se até ficar ao lado dele. Então, você terá que decidir se vai fazer algo a respeito ou se vai continuar sendo o mesmo covarde que você tem sido por 5 anos. A palavra covarde o atingiu como um tapa físico. Seus próprios filhos o viam como um covarde. O que vocês querem que eu faça? Perguntou, virando-se para eles. O que esperam de mim depois de todo esse tempo?
Não esperamos nada, disse Beatriz com uma tristeza que o despedaçou. Aprendemos há muito tempo a não esperar nada de você. Mas, acrescentou Mateus, se você realmente quer saber sobre a mãe e o bebê, há coisas que você precisa entender. Como o quê? Como o fato de que a mãe nunca se casou de novo, nunca teve um relacionamento sério. Durante 5 anos, ela dedicou cada momento de sua vida a nos sustentar e a cuidar da avó antes que ela morresse. Otávio sentiu como se o ar fosse sugado de seus pulmões. A mãe dela morreu há 8 meses, confirmou Beatriz. Câncer. A mãe gastou todas as suas economias em tratamentos particulares, esperando que os médicos pudessem fazer algo mais do que o sistema público. Por que não me disseram? Para quê? Mateus deu de ombros. Para que você pudesse enviar flores e se sentir melhor consigo mesmo? Beatriz, Mateus, eu amava a avó de vocês. Você amava? Beatriz riu, sem humor. Então por que, quando a mãe te pediu ajuda durante os últimos meses de vida da avó, seus advogados responderam que qualquer solicitação de fundos adicionais tinha que passar pelos canais legais apropriados? Otávio se sentiu fisicamente doente. Ele não se lembrava daquela solicitação especificamente, mas era exatamente o tipo de resposta automática que ele havia instruído sua equipe legal a dar. Eu não sabia que era para a avó dela. Se eu soubesse... Você faria o quê, exatamente? Perguntou Mateus. Você quebraria seu próprio protocolo de não comunicação. Você admitiria que ainda nos importávamos? Vocês sempre me importaram. A situação era complicada. Não, pai. Beatriz se aproximou novamente e desta vez havia lágrimas em seus olhos. A situação era simples. Você tinha uma família que precisava de você e escolheu seu orgulho ferido em vez disso. E agora? Perguntou Otávio, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. É tarde demais para mudar isso? Não sabemos, admitiu Mateus honestamente. Mas sabemos que a mãe está grávida, sozinha e trabalhando para sobreviver. Sabemos que ela ainda guarda suas cartas de amor como tesouros. E sabemos que quando ela fala de você, o que é raro, sempre soa como alguém que está falando de um sonho lindo que se tornou pesadelo. Vocês querem que eu fale com ela? Queremos que você descubra que tipo de homem você realmente é, disse Beatriz. E então, haja como esse homem, seja ele quem for. Depois que Beatriz e Mateus saíram para se encontrar com a mãe, Otávio permaneceu sozinho na sala de reuniões, sentindo como se tivesse sido esfolado vivo. As palavras de seus filhos ressoavam em sua mente como sinos funerários. Queremos que você descubra que tipo de homem você realmente é, que tipo de homem ele era. Durante 5 anos, ele havia vivido com a narrativa reconfortante de que havia sido a vítima do divórcio, o homem trabalhador incompreendido por uma esposa exigente. Mas agora, confrontado com a realidade brutal das consequências de suas ações, essa narrativa desmoronava como areia. Seu telefone vibrou com uma ligação de seu contador, Fernando Andrade, um homem que havia gerenciado suas finanças por 15 anos. Otávio, preciso falar com você urgentemente. Há discrepâncias nos relatórios fiscais que exigem sua atenção imediata. Que tipo de discrepâncias? É melhor discutirmos pessoalmente. Você pode vir ao escritório amanhã? Estou em Jeri por mais alguns dias. Pode esperar? Uma pausa incômoda. Otávio, isso envolve transferências não autorizadas de suas contas corporativas. Alguém tem movimentado dinheiro significativo. O estômago de Otávio afundou. Quanto dinheiro? Cerca de 2 milhões de reais nos últimos 6 meses. Para onde foi o dinheiro? Essa é a parte estranha. Parece que foi para uma conta beneficiária anônima, mas os saques foram feitos em dinheiro em um banco do litoral nordestino.
Otávio fechou os olhos processando a informação. Alguém em seu círculo íntimo tinha acesso às suas contas e o estava roubando sistematicamente. Quem mais tem acesso a essas contas? Você, eu, sua assistente principal, Maria José e... Fernando parou. E quem mais, Fernando? Juliana. Você deu a ela acesso no mês passado para que pudesse revisar os contratos de construção do projeto no Nordeste. A traição o atingiu como um punho no estômago. Juliana o estava roubando enquanto ele planejava pedi-la em casamento. A mulher que ele havia apresentado como independente e ambiciosa estava sistematicamente drenando seus recursos. Fernando, quero que você congele todas essas contas imediatamente. E quero um rastreamento completo de cada transação. Já está em processo. Mas, Otávio, há algo mais. O quê? Os saques em dinheiro, todos foram feitos no mesmo banco onde sua ex-esposa tem conta. O mundo de Otávio cambaleou. Isabela estava envolvida nisso? Teria ela conspirado com Juliana para roubá-lo? Sua presença na pousada não havia sido uma coincidência, mas parte de um plano elaborado? Você tem certeza disso? Os registros bancários não mentem, Otávio. Quando terminou a ligação, Otávio se dirigiu imediatamente para a suíte de Isabela, sua mente correndo entre explicações. Talvez houvesse uma explicação inocente. Talvez... Mas quando chegou à porta dela, pôde ouvir vozes através da janela aberta. Beatriz, Mateus e Isabela estavam tendo uma conversa intensa na varanda. Mãe, você tem que dizer a verdade, dizia Beatriz. Você não pode continuar escondendo isso. Não é tão simples, minha filha, respondia Isabela. Se ele descobrir... Se descobrir o quê? Insistia Mateus. Que o bebê é dele. Otávio congelou. O ar escapou de seus pulmões, como se ele tivesse sido atingido por um martelo. O que aconteceu naquela noite durante a tempestade? Continuava Beatriz. Mãe, ele tem direito de saber. Ele não tem direito sobre nada, respondia Isabela, mas sua voz soava cansada. Durante 5 anos ele não teve direitos. Mas e agora? O que acontece quando o bebê nascer e se parecer exatamente... E com ele? Otávio cambaleou para trás, apoiando-se contra a parede do corredor. O bebê era dele. Durante todos esses dias, torturando-se, imaginando Isabela com outro homem, o bebê havia sido dele o tempo todo. Quando você vai contar para ele? Perguntava Mateus. Talvez nunca, sussurrava Isabela. Ele construiu uma vida nova. Tem a Juliana. Não precisa dessa complicação. Mãe, a voz de Beatriz falhou. Ele cancelou o casamento com a Juliana. Eles não estão mais juntos. O quê? A Juliana foi embora há dias. Eles terminaram. Um silêncio pesado se seguiu. E Otávio pôde imaginar Isabela processando essa informação. Isso não muda nada, disse finalmente. Posso criar este bebê sozinha. Como nos criou? Perguntou Mateus suavemente. Trabalhando turnos duplos e sacrificando tudo? Fiz o que tinha que fazer. Mãe, Beatriz se aproximou mais. Sua voz cheia de amor desesperado. Você merece mais do que sobreviver. Você merece ser feliz. Otávio se afastou da porta, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo. Ele seria pai novamente. Aos 52 anos, ele teria outro filho com a única mulher que havia amado realmente. Mas a revelação veio envolta em dor. Isabela planejava manter isso. Em segredo, criar o bebê sozinha, perpetuar o ciclo de separação que havia destruído sua família. Ele caminhou pelo corredor como um homem em transe, chegando até sua própria suíte, onde se serviu de uma cachaça com mãos trêmulas. As palavras de seus filhos ressoavam em sua mente. Queremos que você descubra que tipo de homem você realmente é. Agora ele sabia.
Ele era o tipo de homem que havia estado a ponto de perder sua família 2 vezes pelo mesmo erro. Antepor o orgulho ao amor, o controle à vulnerabilidade. Ele não permitiria que acontecesse uma terceira vez. O amanhecer encontrou Otávio na praia, onde havia passado a noite inteira caminhando pela areia, processando as revelações que haviam alterado fundamentalmente sua compreensão de tudo. O bebê era dele. Juliana o havia estado roubando. E Isabela planejava criá-lo sozinha antes que arriscasse confiar nele novamente. Quando voltou para a pousada, encontrou Lucas esperando-o com expressão urgente. "Senhor Medeiros, a senhorita Rocha pediu que eu lhe entregasse isso", disse, estendendo-lhe um envelope branco. Dentro, a letra elegante de Isabela, que ele conhecia tão bem. "Otávio, Beatriz e Mateus me contaram sobre sua conversa. Sei que você tem perguntas e mereço respostas honestas. Se realmente quiser conversar, estarei na Lagoa de Águas Cristalinas, escondida na mata atrás da pousada às 9 da manhã. Mas desta vez, sem advogados, sem agendas, sem máscaras. Apenas você e eu, enfrentando a verdade." Otávio olhou para o relógio. 8h45. 15 minutos para decidir que tipo de homem ele queria ser pelo resto de sua vida. A Lagoa de Águas Cristalinas era um lugar sagrado, escondido na mata atrás da pousada. Uma piscina natural de águas cristalinas, rodeada por estalactites milenares. Os povos locais a haviam considerado um portal entre mundos. Um lugar onde os segredos se revelavam e as almas se purificavam. Isabela estava sentada em uma rocha à beira da água, vestida com um vestido branco simples que acentuava o brilho dourado que sua pele havia adquirido durante seu tempo em Jeri. Quando o viu se aproximar, não se levantou nem mudou de expressão. "Pensei que você não viria", disse simplesmente. "Quase não vim", admitiu Otávio, sentando-se em outra rocha perto dela, mas mantendo distância. Durante 15 anos de casamento, nunca fomos bons em nos comunicar quando as coisas ficavam difíceis. "Não", concordou Isabela. "Sempre encontrávamos maneiras de evitar as conversas realmente importantes." O silêncio se estendeu entre eles, cheio do som de água gotejando das estalactites e o canto distante de aves tropicais. "O bebê é meu", disse Otávio finalmente. "Sim." "Quando você ia me contar?" Isabela tocou seu ventre inconscientemente. "Honestamente, eu não sabia. Parte de mim pensava que nunca." "Por quê?" "Porque durante 5 anos me convenci de que você era incapaz de antepor a família ao seu império. Porque eu tinha medo de que você usasse o bebê como outra forma de controle. E a outra parte de você, a outra parte, esperava secretamente que algum dia você fosse corajoso o suficiente para lutar por nós." Otávio se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "O que aconteceu naquela noite durante a tempestade?" Isabela fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem para reviver o momento. "Foi há 3 meses. Havia uma tempestade terrível e as luzes da pousada se foram. Eu estava terminando meu turno quando as inundações bloquearam todas as estradas. E você estava em seu escritório, trabalhando com velas. Quando me viu presa, insistiu para que eu ficasse até que a tempestade passasse." Otávio se lembrava vividamente daquela noite agora. Ele havia estado revisando contratos de construção quando a tempestade atingiu com fúria incomum. Ele se lembrava de ter dito a Maria que não era seguro para ela tentar ir embora. "Conversamos a noite toda", continuou Isabela. "Pela primeira vez em anos, realmente conversamos. Sobre os filhos, sobre nossos arrependimentos, sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. E então nos lembramos por que nos apaixonamos em primeiro lugar." Sua voz falhou ligeiramente. "Uma noite não apaga 5 anos de dor, Otávio, mas me lembrou que o homem por quem me apaixonei ainda existia em algum lugar."
Por que você não me disse quem você era realmente naquela noite? Porque eu tinha medo de que se você soubesse que era eu, tudo mudaria. Que você voltaria a ser o Otávio do divórcio, frio e calculista. E agora, Isabela se levantou, caminhando até a beira da lagoa, onde a água refletia a luz filtrada que se esgueirava através do dossel da mata. Agora estou grávida de um homem que me abandonou uma vez quando as coisas ficaram difíceis. Como sei que ele não fará isso de novo? Porque eu aprendi o que significa perder tudo o que realmente importa, respondeu Otávio, aproximando-se. Até ficar ao lado dela, porque durante 5 anos eu tenho estado construindo um império sobre ruínas e percebi que sem família o sucesso não significa nada. As palavras são fáceis, Otávio. Então me deixe mostrar com ações. Ele se ajoelhou na rocha ao lado da lagoa, mas não para propor casamento. Ele se ajoelhou como um homem pedindo perdão. Isabela, não estou te pedindo para me perdoar imediatamente. Estou te pedindo a oportunidade de demonstrar que posso ser o homem que nosso bebê precisa. O pai que Beatriz e Mateus mereciam. O parceiro que você sempre foi para mim. Isabela o olhou de cima, lágrimas escorrendo por suas bochechas. E o que acontece com seu império, com suas ambições? Meu império pode lidar com menos do meu tempo. Minhas ambições podem incluir ser um bom pai em vez de apenas um provedor de sucesso. Otávio, Isabela, não te peço que confie em mim cegamente. Te peço a oportunidade de ganhar essa confiança de volta, dia a dia, decisão a decisão. Ela estendeu sua mão, ajudando-o a se levantar. Uma oportunidade, sussurrou. Mas se você me falhar de novo... Não o farei, prometeu, tomando a mão dela entre as suas. Desta vez, sei o que está em jogo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.